Você já sentiu que o peso do mundo está sobre seus ombros? Que as crises parecem sufocar sua fé? Hoje quero compartilhar com você os 7 passos que me ajudaram a abandonar a ansiedade e ouvir claramente a voz de Deus. Se você está buscando uma solução prática para lidar com o estresse e encontrar paz verdadeira, este texto foi feito para você. Há alguns anos eu estava preso em um ciclo de preocupações constantes. Parecia que quanto mais eu tentava controlar minha vida, mais ela escapava das minhas mãos. Eu vivia sobrecarregado, tentando prever cada desafio e evitar qualquer falha. Mas no fundo, sabia que algo precisava mudar. Foi então que Deus começou a me mostrar pequenos passos para abandonar a ansiedade e confiar nele. Aos poucos aprendi que não preciso carregar tudo sozinho. Deus quer ser meu refúgio, meu guia e minha fonte de paz. E essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Ela foi fruto de escolhas diárias, guiadas pelo Espírito Santo, que me levaram a viver uma vida mais leve e conectada com Ele. Quero garantir a você que esses passos são práticos e aplicáveis ao seu cotidiano. Não se preocupe, você não precisa mudar tudo de uma só vez. Deus trabalha em nós de maneira paciente e amorosa. Ele não espera a perfeição imediata, mas sim um coração disposto a aprender e crescer. O processo pode parecer gradual, mas cada pequena mudança faz uma grande diferença na sua caminhada espiritual. Enquanto lê este texto, convido você a refletir. O que está alimentando minha ansiedade? E o que posso fazer para substituir isso pela paz de Deus? Essas perguntas podem ser o ponto de partida para uma jornada de transformação profunda. Deus deseja falar com você, guiá-lo e oferecer-lhe descanso. Esteja aberto para ouvir sua voz e permita que Ele traga clareza e tranquilidade ao seu coração. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem que vai tocar sua alma e renovar sua esperança. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está pronto para caminhar ao seu lado, iluminando cada passo do caminho. Vamos juntos descobrir como abandonar a ansiedade e encontrar paz verdadeira em Deus. A ansiedade é uma luta universal, algo que toca a vida de praticamente todas as pessoas em algum momento. Muitas vezes, ela surge de preocupações excessivas com o futuro. Será que vou conseguir pagar minhas contas? E se eu ficar doente? Como posso garantir que meus relacionamentos permaneçam estáveis? Essas questões podem parecer inevitáveis, mas elas têm o poder de nos prender em um ciclo de medo e incerteza. Pense, por exemplo, em alguém que passa noites sem dormir porque está preocupado com sua situação financeira, ou aquele que vive angustiado com a saúde de um ente querido, imaginando o pior cenário possível. Talvez você mesmo já tenha sentido essa pressão esmagadora, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Esses sentimentos são compreensíveis, mas Deus não nos chamou para viver sobrecarregados. Mateus 6, 25, 34 nos lembra que não precisamos nos preocupar com o amanhã. Jesus diz claramente: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus nos chama para confiar nele, sabendo que Ele cuida de nós. Quando permitimos que nossas preocupações dominem nossos pensamentos, estamos, na verdade, duvidando do cuidado providencial de Deus em nossas vidas. Deixe-me compartilhar algo pessoal com você. Há alguns anos eu estava enfrentando uma fase difícil no trabalho. Sentia que, se não desse conta de tudo sozinho, as coisas desmoronariam. Eu me via acordando no meio da noite, pensando em prazos, reuniões e responsabilidades. Até que um dia, enquanto lia a Bíblia, percebi que minha ansiedade vinha de uma única fonte. Eu estava tentando controlar tudo por conta própria, como se fosse responsável pelo resultado final. Foi quando decidi confrontar essa mentalidade com a verdade de Deus. Comecei a entregar cada preocupação a Ele em oração, lembrando-me de que Ele é soberano e cuida até dos detalhes mais pequenos da nossa vida, como os lírios do campo e os pássaros do céu. Esse foi o primeiro passo para encontrar paz. Identificar as fontes da sua ansiedade é crucial para começar a mudar.
Muitas vezes, essas fontes estão escondidas sob camadas de hábitos, pensamentos automáticos ou até mesmo distrações. Pode ser algo tão simples quanto o medo de perder o controle ou o desejo de agradar a todos ao seu redor. Mas, ao trazer essas preocupações à luz, você pode confrontá-las com a verdade de Deus. Então, quero te fazer uma pergunta reflexiva. O que está roubando sua paz hoje? É hora de confrontar essas preocupações com a verdade de Deus. Não deixe que suas ansiedades continuem a roubar o descanso e a tranquilidade que só Ele pode oferecer. Confie que Ele está no controle e que seu plano é sempre perfeito. Pensamentos negativos são como sementes plantadas pelo inimigo em nossa mente. Eles crescem sorrateiramente, alimentando dúvidas, medos e desesperança. Frases como "eu nunca vou conseguir" ou "Deus não se importa comigo" podem parecer pequenas vozes internas, mas elas têm o poder de nos paralisar espiritualmente e emocionalmente. Esses pensamentos não apenas distorcem a verdade sobre quem somos em Cristo, mas também tentam nos afastar da presença de Deus. O inimigo sabe que, quando permitimos que essas mentiras tomem espaço, nossa fé enfraquece e nossa conexão com Deus fica comprometida. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa viver preso a essas mentiras. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra os pensamentos negativos. Efésios 6:17. Ela traz luz às trevas e renova nossa mente com verdades eternas. Quando começamos a substituir nossos pensamentos negativos por promessas bíblicas, algo extraordinário acontece. Nossa perspectiva muda e encontramos paz no meio das tempestades. Uma maneira prática de combater pensamentos negativos é criar uma lista de versículos para memorizar e meditar diariamente. Por exemplo, Filipenses 4:6-7 diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, apresentem suas petições a Deus em oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus." Esse versículo é um lembrete claro de que Deus está no controle e que Ele oferece paz mesmo nas situações mais difíceis. Outros versículos poderosos incluem Isaías 41:10. "Não temas, porque eu sou contigo." E Salmo 34:4. "Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores." Há alguns anos eu me vi preso em um ciclo de pensamentos negativos. Sempre que enfrentava dificuldades, minha mente automaticamente repetia frases como "Você não é bom o suficiente" ou "Deus não vai te ajudar dessa vez." Essas vozes ecoavam dentro de mim, roubando minha paz e confiança. Foi então que decidi usar a palavra de Deus como arma contra essas mentiras. Comecei a escrever versículos em post-its e colá-los em lugares visíveis. Na minha mesa, no espelho do banheiro, até mesmo no meu celular. Cada vez que um pensamento negativo surgia, eu substituía imediatamente por uma verdade bíblica. Lembro-me de um momento específico em que estava extremamente ansioso sobre uma decisão importante. Em vez de me render ao medo, repeti várias vezes Salmo 55:22. "Lança sobre o Senhor a tua ansiedade, e Ele te sustentará." Aquela palavra me trouxe calma e clareza, e percebi que Deus realmente estava comigo. Hoje, escolha um versículo que fala diretamente ao seu coração e repita-o sempre que sentir ansiedade ou pensamentos negativos tentarem tomar conta. Deixe que a verdade de Deus renove sua mente e fortaleça sua fé. Comece com pequenos passos, mas seja consistente. Ao fazer isso, você estará construindo uma muralha de proteção contra as mentiras do inimigo e abrindo espaço para ouvir claramente a voz de Deus. Lembre-se, você não precisa lutar sozinho. Deus já deu a você as ferramentas necessárias para vencer. O ritmo acelerado da vida moderna é uma das principais fontes de ansiedade para muitas pessoas. Vivemos em um mundo onde o barulho constante parece ser a norma,
Notificações incessantes de redes sociais, manchetes alarmantes nas notícias, compromissos acumulados e uma agenda que nunca parece ter espaço suficiente. Estamos sempre conectados, mas paradoxalmente nos sentimos cada vez mais desconectados, especialmente de Deus. Quantas vezes você já se pegou rolando infinitamente pelas redes sociais, apenas para perceber que isso não trouxe paz, mas sim mais agitação? Ou já se sentiu sobrecarregado tentando acompanhar as demandas diárias, sem tempo para simplesmente respirar? Esse estilo de vida frenético não apenas rouba a nossa tranquilidade, como também abafa a voz de Deus. Ele não compete com o caos do mundo para ser ouvido. Pelo contrário, ele fala na quietude, no silêncio do coração. Em 1 Reis 19:12, vemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa suave. É nesse momento de calmaria que ele deseja se revelar a nós. Quando desaceleramos e criamos espaço para o silêncio, estamos permitindo que sua presença preencha nossas mentes e corações. Eu mesmo precisei aprender essa lição da maneira mais difícil. Havia momentos em que minha mente parecia um turbilhão de pensamentos, preocupações com trabalho, dúvidas sobre decisões futuras, medo do desconhecido. Eu estava tão ocupado tentando controlar tudo que mal conseguia ouvir a mim mesmo, quanto mais a Deus. Foi então que decidi experimentar algo novo. Comecei a reservar alguns minutos diários para ficar em completo silêncio. No início, foi desafiador. Meu cérebro queria preencher o vazio com pensamentos aleatórios ou distrações. Mas aos poucos, aprendi a me aquietar e simplesmente estar presente. Nesses momentos de quietude, comecei a sentir uma clareza espiritual que antes me escapava. Era como se Deus estivesse esperando pacientemente que eu parasse de correr para poder falar comigo. Essa prática transformadora me ensinou que desacelerar não é apenas uma escolha. É uma necessidade para quem deseja ouvir a voz de Deus. Não precisamos passar horas em silêncio, embora isso possa ser benéfico, mas pequenos momentos de pausa ao longo do dia podem fazer toda a diferença. Então, aqui está meu desafio prático para você. Hoje, reserve 10 minutos para ficar em silêncio. Apenas respire e ouça. Deus quer falar com você. Encontre um lugar tranquilo, livre-se das distrações, incluindo o celular, e entregue esse tempo ao Senhor. Se sua mente começar a vagar, traga seus pensamentos de volta gentilmente, focando em sua presença. Esses minutos podem parecer poucos, mas eles têm o poder de renovar sua perspectiva e trazer paz ao seu espírito. Lembre-se, Deus não precisa de muito barulho para ser ouvido. Às vezes, tudo o que Ele pede é que você pare e escute. Muitas vezes a ansiedade surge quando colocamos toda a nossa atenção nas circunstâncias ao nosso redor. Quando enfrentamos desafios como problemas financeiros, crises de saúde, relacionamentos complicados ou incertezas sobre o futuro, é fácil nos sentirmos sufocados. Nossa mente começa a girar em torno de perguntas como: e se eu falhar? E se isso piorar? Ou, como vou resolver isso? Esses pensamentos podem amplificar nossa ansiedade e nos fazer sentir como se estivéssemos presos em um labirinto sem saída. Por exemplo, imagine alguém que perdeu seu emprego inesperadamente. As contas continuam chegando, as responsabilidades não param e o futuro parece incerto. Ou pense em alguém que recebeu um diagnóstico médico preocupante e sente que o chão está sendo arrancado debaixo dos seus pés. Nessas situações, é natural querer controlar tudo ou buscar respostas imediatas. No entanto, focar apenas nas circunstâncias pode nos paralisar e roubar nossa paz, porque estamos tentando encontrar soluções onde elas ainda não estão claras. Mas aqui está a verdade transformadora. Deus tem um plano maior, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram crises aparentemente impossíveis, mas que aprenderam a confiar em Deus e viram seu plano se desdobrar. Lembre-se da história de José, em Gênesis. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos,
injustamente acusado e jogado na prisão. Parecia que sua vida estava arruinada, mas Deus tinha um propósito maior. Anos depois, José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome, cumprindo o plano divino. Ou pense em Jó, que perdeu tudo: sua saúde, sua riqueza, seus filhos, mas continuou confiando em Deus, dizendo: "Nós recebemos bênçãos de Deus, por que não suportaríamos também as dificuldades?" Jó 2:10. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e muito mais. Eu mesmo vivenciei uma crise que me ensinou o poder de confiar em Deus. Há alguns anos passei por um momento difícil em minha vida profissional. Eu tinha investido tempo, energia e recursos em um projeto que, de repente, começou a dar errado. Sentia que todas as portas estavam se fechando e que eu estava prestes a perder tudo pelo que havia trabalhado. Naquele momento, minha mente estava tomada por medo e dúvidas. Mas, em vez de me concentrar no caos ao meu redor, decidi confiar em Deus. Passei horas em oração entregando minhas preocupações a Ele e buscando sua direção. Embora eu não entendesse o que estava acontecendo, escolhi acreditar que Ele estava no controle. Com o tempo, percebi que aquela situação difícil abriu portas para novas oportunidades que eu jamais teria imaginado. Deus usou essa crise para moldar meu caráter, fortalecer minha fé e me levar a um lugar muito melhor. Quando você escolhe confiar em Deus, Ele transforma suas crises em oportunidades de crescimento. Isso não significa que os desafios desaparecerão instantaneamente, mas que Deus pode usar cada situação para cumprir seus propósitos em sua vida. Então, lembre-se, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, Deus já escreveu um final glorioso para sua história. Confie nele e veja como ele trabalha. Muitas vezes reduzimos a oração a uma lista de pedidos que fazemos a Deus, mas a verdade é que orar vai muito além disso. A oração não é apenas uma ferramenta para obter respostas ou soluções. Ela é uma oportunidade de abrir nosso coração completamente a Deus. É um momento íntimo em que nos conectamos com Ele de maneira profunda, compartilhando nossos pensamentos, emoções e desejos mais sinceros. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e permitindo que Ele entre em cada área da nossa vida. Isso transforma a oração em uma poderosa ferramenta de comunhão, cura e direção. Ser honesto com Deus é essencial para uma oração genuína. Ele não espera que sejamos perfeitos ou que escondamos nossos medos, dúvidas e fraquezas. Pelo contrário, Ele quer que sejamos vulneráveis e transparentes. No Salmo 55, Davi expressa sua angústia e pede ajuda a Deus. O meu coração está angustiado dentro de mim. Os terrores da morte me assaltaram. Salmo 55:4. Davi não tentou mascarar suas emoções ou fingir que estava bem. Ele clamou a Deus com sinceridade, expondo seus sentimentos de medo e desespero, e Deus o ouviu. Da mesma forma, precisamos ser corajosos o suficiente para trazer nossas lutas ao Senhor, sem medo de sermos julgados ou rejeitados. Lembre-se, Deus já sabe tudo sobre você. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo que você os expresse. Salmo 139:4. No entanto, Ele deseja ouvir de você. Ele quer que você confie nele, a ponto de compartilhar até mesmo as coisas mais difíceis. Aqueles sentimentos que você talvez tenha vergonha de admitir. Seja honesto sobre suas ansiedades, dúvidas e medos. Não há nada que você possa dizer que vá surpreender ou afastar Deus. Ele está pronto para te receber com amor incondicional. Há alguns anos passei por um período de grande ansiedade. Eu sentia que estava perdendo o controle de várias áreas da minha vida e não conseguia encontrar paz. Foi então que decidi fazer algo diferente. Orei com total sinceridade. Em vez de tentar parecer forte ou espiritualmente certo, eu disse a Deus exatamente como me sentia. Minha oração foi algo como: Senhor, estou com medo, não sei o que fazer e sinto que tudo está desmoronando. Ajuda-me a confiar em Ti.
mesmo quando não vejo saída. Essa oração sincera trouxe um alívio imediato, não porque minhas circunstâncias mudaram naquele momento, mas porque eu finalmente entreguei meu fardo a Deus. Senti sua presença me envolvendo e me lembrando que Ele estava no controle. Hoje ore com sinceridade. Diga a Deus exatamente como você se sente. Ele já sabe, mas quer ouvir de você. Não importa o quão difícil ou confuso seja o seu momento, Ele está pronto para te escutar. Abra seu coração, sem medo de ser vulnerável. Lembre-se, a oração não é sobre ter as palavras certas, mas sobre ter um coração sincero. Permita que Deus entre nas áreas mais profundas da sua alma e traga conforto, direção e paz. Comece agora mesmo que seja com uma simples frase: Deus, estou aqui, preciso de Ti. Os relacionamentos que cultivamos têm um impacto direto em nossa saúde emocional e espiritual. Pessoas tóxicas ou ambientes negativos podem aumentar a ansiedade, alimentar dúvidas e até mesmo nos afastar da presença de Deus. Quando estamos cercados por críticas constantes, fofocas, julgamentos ou pessimismo, essas influências começam a moldar nossos pensamentos e emoções. É como se o inimigo usasse essas conexões para semear confusão e desesperança em nossas vidas. Muitas vezes, não percebemos o quanto esses relacionamentos estão nos sugando, até que começamos a sentir uma sensação constante de peso e cansaço emocional. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 13:20. Ande com os sábios e você será sábio, mas quem anda com os insensatos será destruído. Isso não significa que devemos abandonar todas as pessoas que não compartilham nossa fé, mas precisamos ser cuidadosos com quem permitimos que ocupe espaço em nossas vidas. Deus nos criou para vivermos em comunidade, mas Ele deseja que essa comunidade seja uma fonte de edificação, encorajamento e crescimento espiritual. Encontrar um grupo de pessoas que compartilhem seus valores e busquem a Deus juntos pode fazer toda a diferença na sua jornada. Igrejas, grupos de estudo bíblico ou pequenas células são exemplos de lugares onde podemos encontrar apoio genuíno. Essas comunidades nos lembram da graça de Deus, nos ajudam a permanecer firmes em meio às dificuldades e nos incentivam a buscar intimidade com Ele. Em Hebreus 10, 24-25, somos exortados: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos mutuamente. Quando estamos cercados por pessoas que edificam nossa fé, encontramos força para enfrentar os desafios e ouvir mais claramente a voz de Deus. Há alguns anos, eu me vi cercado por influências que estavam me afastando de Deus. Alguns amigos eram incrédulos, enquanto outros, embora cristãos, viviam em constante murmuração e crítica. Eu sentia que estava sendo puxado para baixo, como se estivesse tentando nadar contra uma correnteza. Foi então que decidi me afastar dessas influências negativas e procurar uma comunidade cristã que pudesse me apoiar. Encontrei uma igreja local, onde as pessoas realmente buscavam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Lá, conheci um grupo de amigos que me incentivava a orar, estudar a Bíblia e servir aos outros. Eles me mostraram o que significa viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Esse apoio transformou minha perspectiva e trouxe paz ao meu coração. Hoje, quero te desafiar a identificar uma pessoa ou grupo que edifica sua fé e passe mais tempo com eles. Se ainda não encontrou uma comunidade assim, comece buscando. Participe de encontros na igreja, procure grupos de estudo bíblico ou conecte-se com amigos que compartilham sua busca por Deus. Lembre-se, as pessoas ao seu redor moldam quem você é. Escolha cercar-se de influências que te aproximem de Deus, não que te afastem dele. Este simples passo pode trazer uma transformação profunda em sua vida espiritual e emocional. Abandonar a ansiedade não é um evento instantâneo, mas sim um processo que acontece ao longo do tempo. Muitas vezes,
Queremos mudanças rápidas e soluções imediatas para nossos problemas, mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele não está interessado apenas em aliviar temporariamente nossos sintomas. Ele deseja transformar profundamente nosso coração, mente e espírito. Esse processo pode parecer lento e, às vezes, frustrante, mas cada pequeno passo que damos em direção a ele tem o poder de nos moldar e nos preparar para algo maior. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer, florescer e dar frutos, também precisamos permitir que Deus trabalhe em nós com paciência e amor. É essencial ser gentil consigo mesmo durante essa jornada. Não se cobre perfeição nem se desespere se ainda sentir momentos de ansiedade ou dúvida. Lembre-se de que você está aprendendo a confiar em Deus de maneiras novas e profundas, e isso leva tempo. Em Salmos 139:14, Davi declara: "Sou maravilhosamente feito." Essa verdade deve ecoar em nossos corações, sempre que nos sentirmos insuficientes ou impacientes com nosso progresso. Deus não espera que você tenha tudo resolvido de uma vez. Ele caminha ao seu lado, guiando cada passo, mesmo quando você tropeça. Seja paciente consigo mesmo e reconheça que cada esforço, por menor que seja, é valioso. Há alguns anos eu me vi tentando mudar rapidamente minha mentalidade e abandonar completamente a ansiedade. Queria acordar um dia e simplesmente não me sentir mais ansioso. Mas Deus me mostrou que essa não era a sua forma de trabalhar. Aos poucos, Ele começou a me ensinar a confiar em seu tempo e em seu processo. Havia dias em que eu sentia grandes avanços e outros em que parecia que estava voltando ao ponto de partida. No entanto, com o tempo, percebi que Deus estava usando até mesmo os momentos difíceis para me moldar. Quando comecei a aceitar que a transformação era gradual e que Ele estava no controle, encontrei paz. Aprendi a celebrar as pequenas vitórias e a confiar que Deus estava agindo, mesmo quando eu não conseguia ver claramente. Lembre-se, Deus não está apressado. Ele está moldando você, dia após dia. Confie no processo. Ele conhece sua história, suas lutas e seus sonhos mais profundos. Cada passo que você dá em direção a Ele é significativo, mesmo que pareça pequeno. Não se preocupe com a velocidade da sua transformação. Preocupe-se em permanecer fiel ao caminho que Ele está traçando para você. Quando você escolhe confiar no tempo de Deus, Ele traz paz ao seu coração e clareza à sua mente. Abandone a pressa e abrace o processo gradual de crescimento espiritual. Deus está trabalhando em você e Ele fará coisas extraordinárias se você permitir. Chegamos ao fim desta jornada, mas o início da sua transformação está apenas começando. Recapitulando os 7 passos que compartilhamos. 1. Identifique as fontes da sua ansiedade e confronte-as com a verdade de Deus. 2. Substitua pensamentos negativos por promessas bíblicas, renovando sua mente com a palavra. 3. Desacelere e busque quietude, criando espaço para ouvir a voz suave de Deus. Confie no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis de resolver. Ore com honestidade e vulnerabilidade, abrindo seu coração completamente a Ele. 6. Cerque-se de influências positivas, escolhendo comunidades que edifiquem sua fé. 7. Confie no processo gradual de Deus, permitindo que Ele molde você dia após dia. Esses passos são práticos e aplicáveis, mas lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma só vez. Deus trabalha em nós de maneira paciente e amorosa. O mais importante é dar o primeiro passo hoje. Você não precisa carregar o peso da ansiedade sozinho. Deus está pronto para guiá-lo em cada passo dessa jornada. Ele já preparou o caminho para que você encontre paz, clareza e intimidade com Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa. Juntos, podemos espalhar a paz de Deus e ajudar outras pessoas a experimentarem a transformação que vem de viver no Espírito. Sua decisão de compartilhar pode ser a luz que alguém precisa para encontrar esperança. Para encerrar, quero orar por você. Pai amado,
Aqui estamos diante de Ti com corações sinceros. Senhor, sabemos que não precisamos carregar o peso da ansiedade, pois Tu és nosso refúgio e fortaleza. Ajuda-nos a identificar aquilo que rouba nossa paz e nos dá forças para abandonar tudo que nos afasta de Ti. Enche-nos com Tua paz que excede todo entendimento e nos guia pelo caminho certo. Dá-nos coragem para confiar em Teu plano perfeito, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Liberta-nos das distrações, das vozes negativas e do medo. Que possamos ouvir claramente Tua voz e caminhar em obediência ao Teu chamado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe profundamente enquanto você começa essa jornada. Até o próximo texto.